Olá, prepare-se para embarcar em uma das jornadas mais épicas já contadas. É a história de um povo que foi do fundo do poço, da escravidão mais profunda, para uma liberdade que só pode ser descrita como milagrosa. Essa é a essência do livro de Êxodo. Bom, a nossa história começa lá, debaixo da sombra das gigantescas pirâmides do Egito. Por gerações, o povo de Israel viveu como escravo, sabe? Construindo o império de um faraó com muito suor e muitas lágrimas. Mas, bem no meio de toda essa dor, um clamor por liberdade começou a ecoar. E ele foi ouvido. Essa jornada toda se desenrola em 6 grandes atos, que a gente vai percorrer agora. Do sofrimento até uma grande aliança. É uma verdadeira saga de transformação. Vamos lá! Então, vamos começar com a dura realidade da escravidão. A vida para os israelitas no Egito era brutal. Tenta imaginar, construir cidades inteiras para um faraó debaixo daquele sol implacável, sem descanso, sem nenhuma esperança. Cada dia era um mesmo ciclo de opressão que parecia não ter fim. Mas é justamente nesse cenário de desespero que surge uma figura totalmente improvável, Moisés. Ele foi salvo da morte ainda bebê, cresceu como um príncipe egípcio e depois teve que fugir, virou um fugitivo. E é lá, no silêncio do deserto, que ele encontra uma sarça que pegava fogo, mas não se queimava. E é ali que ele recebe uma missão divina, libertar o seu povo. Agora a história ganha um ritmo diferente. Moisés, junto com seu irmão Arão, volta para o Egito. Ele não é mais um fugitivo, de jeito nenhum. Agora ele é um mensageiro com uma missão para lá de audaciosa. E confrontar o homem mais poderoso do mundo na época, o faraó. A mensagem era essa, simples, direta e revolucionária. Era uma afronta a todo o sistema do Egito. E a resposta do faraó? Uma recusa total. Ele endurece o coração, achando que o poder dele era absoluto. Mal sabia ele o que estava por vir. O que acontece em seguida não é uma série de desastres aleatórios, não. É uma demonstração de poder que só vai crescendo. As pragas começam como se fossem avisos, sabe? Atingindo o rio, a terra. Aí a coisa vai ficando mais séria, desafiando a própria ordem da natureza até chegar a uma escuridão total e, por fim, o golpe final, devastador. Cada praga era, na verdade, um ataque direto a um dos deuses do Egito, desmantelando o poder do faraó na frente de todo mundo. Então, a gente chega na noite que mudou absolutamente tudo. A 10ª praga foi a mais terrível e levou luto para todo o Egito. Mas para os israelitas foi uma noite de proteção divina. Essa noite de livramento se tornou a Páscoa, uma celebração eterna daquele momento em que a morte passou por cima e a liberdade finalmente nasceu. Com o coração do Egito partido, o faraó finalmente cede. E a libertação acontece de uma forma muito urgente. O povo sai tão, mas tão apressado que não dá tempo nem de esperar o pão crescer. Eles partem com o que dá para levar, deixando para trás séculos e séculos de escravidão. Só que essa liberdade recém-conquistada é ameaçada quase que imediatamente. O faraó se arrepende e manda seu exército atrás deles. De repente, os israelitas se veem encurralados. De um lado, o imenso Mar Vermelho. Do outro, a fúria do exército mais poderoso da terra. O desespero tomou conta. Parecia que era o fim à linha. E aí o impossível acontece. Moisés ergue o seu cajado e o mar se divide, criando um caminho seco, com 2 muralhas de água, uma de cada lado. O povo atravessa em total segurança, e quando o exército egípcio tenta seguir, as águas se fecham sobre eles, selando a libertação de Israel para todo sempre. Certo, a liberdade foi conquistada, mas a jornada estava só começando. Eles deixaram o Egito para trás, mas agora tinham um novo desafio pela frente. O deserto, vasto e implacável. Ser livre, como eles estavam descobrindo, exigiria aprender a caminhar e a confiar. E os desafios, olha, eram gigantes. Sem as rações controladas do Egito, eles passaram fome. Sem o rio Nilo por perto, passaram sede. E a cada dificuldade, a dúvida e a reclamação começavam a crescer. Por mais terrível que fosse, a memória da escravidão parecia mais segura do que a incerteza da liberdade. Mas eles não estavam sozinhos nessa. A presença de Deus era visível. Uma coluna de nuvem guiava o caminho durante o dia e uma coluna de fogo iluminava a noite. E a provisão era sobrenatural. Um alimento misterioso, o maná, caía do céu toda manhã e até a água brotou de uma rocha para matar a sede de todo mundo. A jornada então os leva a um lugar que se tornaria o coração da sua nova identidade, o Monte Sinai.
É ali, no meio de trovões e relâmpagos, que esse grupo de ex-escravos ia receber as leis que os transformariam numa nação com um propósito. Lá no topo do monte, no meio daquela tempestade toda, Deus entrega a Moisés os 10 mandamentos. E não eram apenas regras, sabe? Eram os pilares para construir uma sociedade nova, baseada em justiça, em respeito a Deus e ao próximo. E aqui a gente vê um contraste impressionante. Enquanto Moisés recebia a lei divina lá no monte, aqui embaixo o povo, consumido pelo medo e pela impaciência, construiu um ídolo de ouro, um eco do passado deles no Egito. De um lado, a promessa de uma nova ordem. Do outro, o caos da idolatria. A parte final do livro se concentra numa ideia que era, para a época, revolucionária. A construção de um espaço sagrado para que a presença de Deus pudesse habitar de forma visível bem no meio do seu povo. E esse lugar era o tabernáculo, basicamente uma tenda sagrada imóvel. A construção dele, cheia de detalhes, simbolizava que Deus não era uma divindade distante, fixa num templo, mas sim um Deus que viaja junto com seu povo, em cada etapa da jornada. Então, quando a gente olha para a história completa, alguns temas centrais saltam aos olhos. A história é sobre libertação, e não só do Egito, mas do medo. É sobre ter uma direção, receber um caminho para seguir. É sobre uma aliança, um relacionamento. E, acima de tudo, é sobre a presença constante de um Deus que caminha junto. E a grande lição do Êxodo talvez seja essa, né? A jornada não termina com a chegada a um destino, mas sim com a transformação das pessoas ao longo do caminho. A história nos deixa com uma ideia muito poderosa. A verdadeira liberdade não é a ausência de dificuldades, mas a certeza de ter uma direção e uma companhia para atravessar qualquer deserto.